Gramado Cast. Governo e comunidade na mesma sintonia. Olá, gente, muito bom dia. Estamos começando mais uma edição do Gramado Cast, o programa da Prefeitura de Gramado. Vai ao ar todos os sábados pela manhã. Lembrando que esse programa é transmitido pelos veículos de comunicação aqui da nossa cidade e também fica disponível para você assistir ou ouvir a qualquer momento nas plataformas digitais da Prefeitura de Gramado, através do Instagram, do Facebook, do YouTube e também do Spotify. Estamos aqui hoje com o prefeito Nestor Tissot e recebendo a visita do secretário de Turismo, Ricardo Reginato, nosso convidado aqui no programa. Então, prefeito, seja bem-vindo, prazer recebê-lo mais uma vez. Bom dia, Daniel, bom dia a todos que nos acompanham, bom dia ao Ricardo Reginato, nosso secretário de Turismo, que faz um trabalho espetacular na nossa Secretaria de Turismo, né, uma das principais pastas aí da nossa gestão, nossa economia, né, voltada para o turismo, e o Ricardo tem feito a promoção, projetos assim importantíssimos nessa pasta, junto com a Gramado Tour, né, o nosso turismo nunca esteve tão em evidência, né, a cidade nunca esteve tão propagada, comentada positivamente como nesses últimos 3, 4 anos aí. Então, parabéns, Ricardo, continue aí firme. O Ricardo a gente percebe na sua essência até, que tem o coração pulsando por Gramado. Isso é um diferencial para quem está aqui na gestão. Gramado acima de qualquer coisa. Primeiro a cidade de Gramado, e depois vem as demais situações. Então, parabéns, Ricardo. Vamos lá, firme, que cada ano que passa a gente tem mais gente na cidade, né? Isso aí. Ricardinho, seja bem-vindo. Bom dia. Obrigado, bom dia. Obrigado, Dani, pelo convite. Aí, obrigado, prefeito Nestor, pelas palavras e pela oportunidade. É isso mesmo, eu acho que essa é uma marca dessa administração, né, prefeito? Pessoas que amam Gramado, colocam Gramado em evidência, e isso é um espelho da liderança, né, que o senhor e o Luiz exercem, e nos fazem batalhar bastante para fazer as coisas acontecerem cada vez melhor na cidade. Muito bem. Ô, Ricardinho, nós temos aqui alguns números que a gente vai apresentar para a comunidade aqui através do programa, porque tem uma parceria entre a UX e a Secretaria de Turismo de Gramado, que é o Observatório do Turismo, né? E nesse último levantamento foram apontados alguns números, por exemplo, 5,6 milhões de pernoites foram no primeiro semestre do ano. Essa parceria é importante, né, Ricardo? E são números reais que a gente tem aí para apresentar, né? Exato, Daniel. Eu acho que é bem importante, cara, explicar um pouquinho para quem está nos ouvindo como é que funciona esse Observatório de Turismo, né? Ele é liderado dentro de casa, né, pela Secretaria de Turismo, por meio da doutora Franciele Berti, minha colega, que coordena a parte de inteligência da Secretaria e todo o Observatório. E o Observatório, em resumo geral, é um contrato que nós temos com a Universidade de Caxias do Sul, que faz toda uma decupagem de vários dados que a gente coleta. E o principal deles são dados de telefonia móvel da operadora Claro. Ou seja, a gente consegue computar todo mundo que chega em Gramado com telefonia, com sinal de telefonia Claro, e faz uma conta de que a Claro tem 33,33% de relevância no mercado, de entrada no mercado. A gente faz o cálculo, tem uma fórmula específica ali, um método específico, que a gente consegue chegar nos resultados. E aí a gente tem como saber tempo de pernoite, né, tempo médio de permanência do visitante em Gramado, quantidade de pernoites, quantidade de visitas únicas na cidade, origem desse visitante, né, da onde ele está vindo. E aí a gente consegue computar, para além da gente ter esses dados e poder tomar decisões pela Secretaria de Turismo na hora de fazer promoção turística, na hora de entender onde é que tem gargalo ou oportunidade, a gente também compartilha com todo o nosso trade, né, para que desde o pequeno hotel, a pequena pousada, o pequeno restaurante, aquele pequeno empreendedor, até o maior possível, possam acessar os dados e saber a melhor forma de tomar sua decisão. Então é uma forma que nós encontramos de municiar o nosso empresário, o nosso morador, para entender como é que está o fluxo da cidade e a partir disso poder também tomar suas decisões, porque a gente sabe que do grande ao pequeno, qualquer investimento tem que ser feito com cautela e com inteligência. Então, esse é um dos dados, Dani, que a gente conseguiu trazer no primeiro semestre, 5,6 milhões de pernoites, ou seja, 5,6 noites de pessoas dormindo em Gramado, né? Esse 5,6 não é o total de visitantes, é importante dizer, mas sim o tempo que eles permaneceram na cidade. Quer mais praticidade no seu dia a dia com a Prefeitura? Acesse gramado.atende.net. No site, você pode abrir o Fala Cidadão, consultar processos e muito mais. Tudo rápido, fácil e sem sair de casa. E isso é importante também, esse levantamento, né, Ricardinho? Porque, prefeito, o restaurante, os hotéis, eles podem já se preparar
Claro, Eles podem fazer um planejamento do que vão comprar, do que vão. De qual vai ser o consumo de quem vai estar hospedado, o restaurante de quem vai estar na cidade, ou esteja hospedado ou não, mas vai almoçar, jantar, enfim. Né? É um planejamento também que pode ser feito. É por isso que é fundamental a gente ser transparente com os números. É isso mesmo, porque o cara também tem que saber que, se a gente inventa números, os números que são hipotéticos ou inventados, sim, o cara que está recebendo o turista aqui vai falar, como é, eventualmente está com um problema no negócio dele, não está recebendo o fluxo, vai dizer, por que eu não estou recebendo se tem? Então é importante que a gente seja transparente nos dados e aqui estão os dados mais assertivos. E até, Ricardo, é bom esse detalhe que tu abordas aí. O meu estabelecimento não está recebendo tudo isso que o pessoal está comentando. Olha aqui, dá uma olhada. Eu sugiro os restaurantes, hotéis que têm algum problema de movimento, dá uma olhada como é que está ao seu redor. Porque a cidade, este ano, Ricardo, eu nunca vi tanto movimento na cidade como este ano. Sim. Todos os meses tem movimento. Né? Se saíres de segunda a segunda, tem gente em quantidade na cidade. Então, em algum lugar eles estão, né? É importante a gente falar aqui, cara, que aqui no mês de julho a gente não tem. A gente tem até junho, porque são os primeiros 6 meses. Então, maio registrou o maior fluxo mensal desses 6 meses e junho liderou em visitantes hospedados e número de pernoites. Então, certamente que o mês de julho, quando for fazer o novo estudo agora no final do ano, o mês de julho vai apontar números maiores ainda. Exato, até porque o mês de julho, tradicionalmente, é um dos melhores meses da cidade, né? Inclusive, em 2023, por exemplo, o dia que nós temos o maior volume de pernoites não, de visitação na cidade, foi um dia de julho. Ano passado foi dezembro, mas em geral compete muito. Então, julho é um mês excelente, com certeza esse indicador vai subir muito. E isso, Dani, faz com que a gente consiga fazer em Gramado uma estratégia que, na verdade, também é uma orientação do próprio prefeito e uma estratégia nossa e do trade e da Gramado Tour, que é da gente diminuir a sazonalidade em Gramado. Por quê? Não é interessante para o município de Gramado receber num curto espaço de tempo, um fluxo muito concentrado, porque isso é uma cidade pequena, nós estamos falando de uma cidade pequena, isso pode impactar a mobilidade, etc. Né? Então, quanto mais a gente consegue receber volume espalhado ao longo do ano, a gente consegue receber mais pessoas na cidade, né? Sim. Então, essa é uma estratégia. Então, essas 2 quinzenas que tu citou também são relevantes nesse sentido. Na primeira quinzena vem Sudeste, na outra vem Rio Grande do Sul, e esses 2 públicos conseguem flutuar na cidade, contemplando o mês inteiro de julho. E que pra gente é bom, porque daí a gente contempla o mês inteiro com o movimento, né? O mês inteiro consegue atender melhor o visitante, consegue dar uma experiência melhor para ele, né? Ele sai mais satisfeito da cidade, e a gente, como tu disse, fica faturando o mês inteiro. Muito bem. Prefeito, é importante aqui também ressaltar, entre fevereiro e maio, o fluxo de visitantes únicos cresceu cerca de 13,6% ao mês, acumulando então uma alta aproximadamente de 47% até atingir o ápice em maio, com 436 mil visitantes. E outro detalhe, prefeito, mês de junho, 6 de junho, que foi o sábado de Corpus Christi, que é aquele feriado que a gente sabe que tradicionalmente a cidade recebe muitos visitantes, teve 112.943 visitantes únicos só nesse dia, prefeito. É um número assim fenomenal, né? Impressionante. Né? Eu estava olhando aqui também os empregos diretamente, são mais de 10 mil postos de trabalho, né, que o turismo movimenta só diretamente, né? Sem contar os indiretos, a própria construção civil que não está aqui, vamos dizer, está junto com o turismo, ao nosso interior, que todo ele praticamente trabalha com o turismo. Então, é fantástico essa atividade turística, por isso que a gente tem que estar muito atento sempre, né? Diz assim, a nossa economia está exclusivamente cuidando do turismo. Se qualquer problema que sofre o turismo, ele sente. Mas o turismo é muito assim, muito abrangente, tem é uma engrenagem muito grande que muita gente trabalha nesse setor. Então não bom, a enchente que trancou o aeroporto, nós só temos um aeroporto, aí foi na veia mesmo esse problema. Mas no mais, as maneiras de chegar na cidade, as ofertas da área de turismo aqui que nós temos em nossa cidade são muito grandes, né? Então, a qualidade do serviço, o bem-estar, né, do cidadão que vem para cá, que encontra tudo o que imagina e o que sonha, né, encontra na cidade. Então é um conjunto de situações positivas que Gramado oferece para atrair esse número de pessoas. E eu estou vendo aqui o turismo internacional, né, Ricardo, que cada vez mais tu tem a tua incumbência também de trabalhar muito mais o Mercosul agora, e tu tem muitos projetos aqui para
para as principais capitais aqui do Mercosul, e o nosso sonho é atingir a todas também, né, gradativamente. Claro que precisa de recursos, tudo. Sim. Mas é um trabalho que vai dar resultado. A gente já está percebendo, de 2 anos para cá, o aumento de turistas do Mercosul vindo para a cidade. Estão mais próximos, voos diretos, né, produto mais fácil de oferecer e tal. Então, eu acho que a gente está no caminho certo. Vamos continuar nessa pegada aí, que nós vamos chegar aí, quem sabe daqui a final da nossa gestão, a 10 milhões de visitantes, né, Ricardo? Muito bem. Por que não, né? É isso aí. Se tu quer continuar por dentro de tudo que rola em Gramado, segue a gente no Instagram, @Prefeitura de Gramado. Notícias, eventos e tudo o que acontece na cidade, direto na sua timeline. Ô, Ricardinho, antes de fazer esse levantamento, você apresentar os números para a gente aqui sobre o turismo internacional, gostaria de fazer uma pergunta que eu acho que é importante. O prefeito Nestor a administração pegou a pandemia e depois pegou as enchentes todas aí que atingiram. A gente sabe que os últimos a voltar às atividades normais fomos nós, né? E voltamos aos poucos ainda. E aí, qual é a Secretaria de Turismo conversa com os empresários, tem um diálogo para saber como é que está essa situação, porque muita gente sofreu, os empresários sofreram muito, porque evidentemente não podia trabalhar, não estavam faturando. E aí, como é que é essa conversa, Ricardinho? Há uma positividade nesse sentido? Sabe, casualmente, antes de vir para cá, Dani, eu estava lendo uma reportagem, uma entrevista que foi feita com um empresário bem relevante aí da cidade, de um grupo de hotéis, que saiu na 0 Hora hoje, e ele disse que em 26, agora, né, nesse primeiro semestre, enfim, Gramado voltou a ocupar aquele lugar de destaque que tinha antes das enchentes, né? E esse é o extrato do que a gente está vendo, né? Daí é claro que a gente consegue ver por meio dos números que a gente não está inventando nada, a gente sabe que o fluxo está acontecendo, mas não adianta nada a gente ter fluxo que não consome. E a gente também sabe, né? O país, de maneira geral, está com algumas dificuldades financeiras. Sim. Só que a gente está vendo que o turismo, como o prefeito Nestor bem disse, é uma válvula de escape para o povo brasileiro, para o Mercosul, tá bom visitar o Brasil. Então, a gente está reparando que, principalmente no setor de hotelaria e de entretenimento, e gastronomia, que são as grandes vertentes de atração da cidade de Gramado, a gente voltou aos patamares de 2023, que era quando a gente tinha uma situação de normalidade, depois daquele pico, né? 2023 foi um ano muito bom. Então, Dani, a gente conversa sim com os empresários, sobretudo com as entidades representativas, né, que concentram um volume grande, para entender como é que tá. E cada vez mais a gente tem certeza que está no caminho certo, que é tudo que a gente está fazendo, orientado pelo prefeito Nestor, pelo vice Lulia, está dando resultado. É naturalmente que o turismo em Gramado não é só gerido pela administração municipal, tem muito empresário que investe, que trabalha muito bem, e eu acho que é essa orquestração coletiva que fez Gramado chegar onde chegou, e a gente fica feliz de alguma forma poder estar contribuindo, né, com bons investimentos. A gente nunca se furtou em fazer os investimentos que foram necessários de ser feitos, inclusive para zelar pela reputação da cidade, como o prefeito disse, né? Nunca viu tanta coisa boa sendo falada de Gramado. A gente sabe que Gramado, Dani, é um destino turístico. Como destino turístico, ela está no mercado, a cidade está no mercado. Sim. E o mercado às vezes é competitivo e nem sempre a competição é leal. Então a gente tem que ter um cercamento de matérias positivas da cidade, exatamente para proteger essa reputação, né? E aí eu cito o Rafa, que está aqui, nosso diretor de comunicação, que faz um papel excepcional também nesse sentido de gerar conteúdo positivo para que Gramado, Brasil afora, seja bem comentado. É isso aí. Prefeito, esse diálogo com o empresariado é importante também, até para o executivo poder também ter esse parâmetro e se organizar também administrativamente, né, prefeito? Não tenha dúvida, Daniel, não tenha dúvida. Isso aí, o que nós fizemos aqui, na nossa opinião, é o que o Brasil deveria fazer. O que é um empresário? Ele tem que enxergar no setor público um parceiro, uma gestão que ele possa confiar nas atitudes, no diálogo, na coerência, e aí ele investe. Aí ninguém segura o empresário. O empresário brasileiro é corajoso, é audacioso, ele não para, mas para ele fazer tudo isso, ele tem que encontrar um porto seguro, uma segurança na gestão pública. E nós procuramos fazer isso. A porta da prefeitura não pode ser assim, terminou a eleição, fechamos a porta, a gestão aqui e o empresário lá. É o contrário, essa porta tem que permanecer aberta para dar essa tranquilidade, essa confiança para o empresário. Então, é isso que o Ricardo fala, aqui a gente vê parcerias públicas, privadas acontecendo na realidade.
Né? Não é, aqui não só se fala, aqui acontece. E por que o empresário bota aí milhões aí do seu dinheiro num bem público que não é dele, nunca vai ser dele? Porque ele também é grato ao que o município oferece para o seu investimento. Né? Eu vou fazer um hotel, eu sei que o hotel aqui vai me dar retorno, porque é Gramado. Eu vou fazer um restaurante, eu sei que vai me dar retorno. Eu vou construir um prédio de apartamentos ou comercial, vai me dar retorno, porque a cidade me oferece isso. Então, se o Brasil, o que a gente diz aí na linguagem aí diária aí fora? O governo não tem que atrapalhar. Então, olha bem, normalmente o empresário não pede nada pro setor público, mas ele não quer que o setor público atrapalhe nos negócios dele. Então, aqui é o contrário, além de não atrapalhar, a gente ajuda, a gente é parceiro, e daí quando a gente pede um auxílio para o empresariado, ele está aí de portas abertas. Então é nessa levada que a gente sempre procurou fazer, só que, como diz o Ricardo, hoje a gente encontra, neste ano 2026, a gente percebe uma parceria muito maior, mais sólida. Né? E eu vou te dizer, não são muitos empresários. Tu imagina se tivéssemos aqui 20%, 30% dos empresariados ajudando. Nós temos aqui talvez 2%, 3%, mas nós estamos trabalhando e caminhando para isso. Então a gestão dando credibilidade para o empresário, não tenha dúvida que o sucesso será alcançado. Né? Pois não, por favor. Do prefeito, e também registrar aqui, né, que nós temos uma parceria com o Convention da cidade, né? Essas ações de promoção que o prefeito inclusive citou, né, nossa presença, né, internacional e outras presenças e ações que nós fazemos, a gente faz também por meio de uma parceria, né, com o Convention, né, um caminho que a gente conseguiu encontrar para poder fazer ações mais estratégicas, mais certeiras e unindo esforços, né, tanto do corporativo, que para a gente é muito importante, o setor corporativo, o turismo de eventos, de congressos, de negócios, quanto o turismo de lazer. Então, uma parceria muito bem estabelecida, mas são várias as entidades que ajudam, né, ao município, como o prefeito falou. O Rio Grande do Sul permanece como o principal mercado. Isso se refere à busca pela cidade, é isso? Pelo estado? E Gramado a gente sabe que é o maior indutor, certamente, né? O Rio Grande do Sul sempre foi, historicamente, é o maior fluxo de visitação de Gramado, né? O gaúcho, o turista gaúcho. Porque a gente está aqui, né? A gente está no Rio Grande do Sul. Estranho seria se não fosse. Se o gaúcho não fosse quem mais nos visita. Nós temos cerca de 50% do nosso fluxo gerado por gaúchos, por habitantes do Rio Grande do Sul. E os outros 50% pelo turismo nacional e internacional. Então, o gaúcho. Muita gente fala, né, que Gramado é a segunda casa, exatamente por isso, né? Porque o Rio Grande do Sul está aqui, é fácil de poder chegar, né? Do visitante poder chegar aqui. E depois disso nós temos toda a parte de turismo nacional, né? Depois do Rio Grande do Sul a gente tem São Paulo como maior emissor, Minas Gerais, em alguns períodos do ano o Nordeste, principalmente no Natal, né? É quando o Nordeste toma conta muito da cidade. E aí os números que o prefeito falou do turismo internacional, que também tem sido bastante relevantes. Pois é. Pode explanar para a gente, então, sobre o turismo internacional. O que tem de números aí, Ricardinho? Dani, a gente conseguiu crescer já. Acho que é importante, antes da gente falar dos números, falar o que nós estamos fazendo. O prefeito citou. Legal. Fazendo no turismo. Então, o que acontece, né? A gente estava conversando na semana passada, o prefeito e eu, inclusive, exatamente sobre isso e construindo estratégias para poder ampliar essa nossa presença internacional. De maneira rápida, tá, Dani? Como é que funciona o comportamento do mercado de turismo, né? Nós temos em todos os mercados, todos os lugares, todos os emissores, né? Ou seja, locais que a gente quer atrair para Gramado. Então, vamos dar um exemplo da Argentina. A gente tem as principais operadoras de turismo daquela região, que basicamente são um atacado. A operadora de turismo, na linguagem do varejo, do comércio, seria um atacado, ou seja, elas concentram a oferta de determinados lugares e destinos, criam o produto, botam numa prateleira e distribuem para as agências de viagem, que seria o varejo, né? Sim. Então esse é o resumo da ópera. O que a gente tem feito muito, né, Dani? A gente tem, e no caso da Argentina principalmente, a gente contratou um escritório na Argentina que está fazendo principalmente relacionamento com essas operadoras. Então eles estão criando produtos, estão levando para as operadoras, estão apresentando o Gramado, estão fazendo capacitações, treinamentos, estão botando o Gramado nas prateleiras. Eu estive lá semana passada num evento em Buenos Aires e eu fiquei impactado positivamente com o tanto de operadoras grandes de Buenos Aires que estão vendendo Gramado, que já conheciam, que estão vendendo, que vão mandar grupos para cá agora nesse Natal. Então, significa dizer que Gramado está disponível no mercado argentino. Isso no passado aconteceu, mas fazia muito tempo que a gente não estava mais lá. E agora a gente voltou com muita força
E aí, para além disso, a gente tem trazido influenciadores argentinos, mídia argentina, tem feito investimentos em operadoras relevantes. E isso faz com que a nossa presença naquele país, que é o maior emissor internacional do Brasil, a Argentina é o maior emissor de turistas internacionais para o território brasileiro, esteja crescendo. E paralelo a isso, e aí é um pedido do prefeito Nestor, a gente quer aumentar a nossa presença internacional. Então, os nossos números de argentinos, Dani, de argentinos e de turismo internacional, que nesse ano, nesse primeiro semestre, já chegam, né, de argentinos, já chegam em quase 50 mil, o que basicamente dá quase o ano inteiro passado. Ou seja, a gente tem subido cerca de 50% no primeiro semestre o volume de argentinos. E o detalhe, 2025 e 2024, no primeiro trimestre, Sim. nós já tínhamos batido o recorde de visitação. De 24 para 25, a gente cresceu algo como 200% da emissão de uruguaios e argentinos. E agora a gente cresceu de novo. Ou seja, a gente não está batendo um recorde sobre um número que era um número muito baixo, embora a gente ache que possa melhorar muito a visitação internacional, muito mesmo, porque desses 8 milhões que a gente fala aí, 7, 8 milhões, por enquanto 50 mil são internacionais. Então tem uma margem muito grande e eu acho que isso também é ser inteligente na hora de tomar as decisões, Dani. Não é a gente olhar para o mercado simplesmente que já está vindo para Gramado que vai repetir a vinda. É a gente também desbravar novos mercados e saber que existe oportunidade. Isso a gente está fazendo. E aí a gente está prevendo aí, ou está antevendo, nós vamos trabalhar o mercado chileno, que é o segundo maior emissor do Brasil, internacional, ou se a gente vai entrar com mais força no Uruguai e no Paraguai, mas a gente também tem feito ações nesses mercados, Paraguai e Uruguai, e os números mostram que são os 3 principais emissores internacionais, Argentina, Uruguai e Paraguai. E a margem para crescimento desses 3 lugares e mais o Chile é muito grande e acho que a gente pode ter, como o prefeito disse, números excepcionais em breve. Sim. Prefeito, o senhor já em outras ocasiões falou que o Ricardinho teria a incumbência e teria carta branca para ir em eventos internacionais, para aquele velho jargão que eu uso, que é vender a cidade, mas vender no bom sentido, que é divulgar, né, prefeito? Captar. Então, esse trabalho vai continuar sendo feito, né? Não, claro, com certeza, né? Tanto é que o Ricardo tem incumbência da Secretaria de Turismo, os eventos são feitos pela Gramado Tour. Então, o Ricardinho tem esse viés só voltado para a promoção turística da cidade, levar todos os produtos que nós oferecemos aqui, que são muitos, né? Vender a segurança, vender a saúde pública, vender a gastronomia, a hotelaria, os passeios, enfim, tudo que Gramado oferece. Os eventos que nós temos aqui, públicos e privados. Então, isso tudo é um conjunto de equipamentos que, na hora de assim, o visitante decidir qual é o destino, ele tem que ter essa oferta na mão, e logicamente que o preço é importante também, mas ele tem que ter tudo isso na mão prontinho, né, para poder decidir. Então, o Ricardo tem esse trabalho, né, além de fazer isso no Brasil inteiro, que é enorme, né, porque todos os estados querem, seus moradores querem vir para Gramado, isso é o fator positivo. E no Mercosul, o nosso trabalho é um pouquinho maior. O Brasil conhece Gramado, a grande maioria já ouviu falar, tem desejo e tal de vir para cá. Mas o Mercosul ainda não, então nós temos que desbravar tudo isso. Então o Ricardo tem essa tarefa aí, muito importante de, digamos, não digo dar preferência, mas fazer um trabalho mais intensivo no Mercosul, mas não esquecendo o público brasileiro também, né? Então é um todo, né, de promoção aí. Sim. Ô, Ricardinho, as parcerias aí com hotéis, com o trade turístico no contexto geral também, tem essa participação também. É importante que os empresários estejam juntos nessas divulgações aí, né? Com certeza, Dani. Não adianta nada a gente ir lá enquanto destino simplesmente falar sozinho. Porque essa cadeia que eu falei para ti antes, para vocês aqui antes, ela só funciona se tu tiver quem estiver vendendo aqui e recebendo aqui. Então, seja o receptivo local, seja a hotelaria, os parques, os atrativos da cidade, eles precisam estar junto conosco, porque quem vende são eles, né? Sim. A gente vai lá e fala da cidade, fala bem, apresenta e tal, mas a gente não tem poder de vender nada, a não ser, naturalmente, o que a Gramado Tour desenvolve, porque a Gramado Tour também vende ingressos, dos seus espetáculos, e aliás, como o prefeito Nestor disse muito bem, assim, pra gente é um trabalho muito bom, porque existe uma engrenagem em Gramado que é muito bem pensada. A Gramado Tour fazendo os eventos, diferente de outros locais, que a Secretaria de Turismo tem que fazer os eventos, tem que promover. Então, é difícil de conciliar isso tudo. Então, aqui em Gramado, a gente consegue ter uma secretaria que pensa nessa inteligência de setor, né, na inteligência de mercado, enquanto tem uma Gramado Tour fazendo os eventos, pra gente fica muito mais tranquilo e a gente vai lá e fala sobre isso. E aí sim, Dani, respondendo a tua pergunta, o trade precisa estar junto. E não à toa, quando a gente faz, por exemplo, uma rodada de negócios, uma capacitação específica de Gramado, como nós fazemos Brasil afora e inclusive fora do Brasil, agora vamos fazer em breve aí em 2 destinos internacionais,
o trade tem que estar junto, porque a gente faz as rodadas de negócio, ou seja, a gente leva os operadores e os agentes de viagem daquela região para negociar com o nosso trade antes do evento acontecer. E ali é onde de fato gera o contato e ali é onde se gera o fluxo para a cidade. Muito bem. Gramado, prefeito, tem mais de 20 mil carteiras assinadas, ou seja, trabalhos formais. E só no turismo, então, aqui, hospedagem, alimentação, agenciamento, tem 7.013 empregos formais em 2026, resultado 4,9% superior a 2025. E somados a esses números aqui, somados aos 3.305 empregos do comércio varejista, reúne aí 10.300 mil postos de trabalhos formais, ou seja, corresponde a 49,52% dos números totais de carteiras assinadas. E aí a gente sabe que tem aquele que tem a MEI, que é aquele que trabalha independente, que não tem a carteira assinada, mas também aí esse número é bem maior, certamente, né, prefeito? Se tu pegar aí 40 mil moradores, pega um número baixo de 10 mil, né, são 40%. 25% dos moradores estão no turismo, né? Então, se tu vai analisar aí escritórios contábeis, enfim, toda a cadeia de serviços, tu vai ver que tem ligação com o turismo, né? No nosso interior, talvez os postos públicos do setor público de Gramado, aí, sei lá, mais de 2.000 empregos aí nos órgãos públicos. Talvez não era tanto um turismo, mas tu pegar a prefeitura gira em cima de muitos projetos turísticos, muitos atendimentos na educação são de visitantes que vêm para cá para morar, ou no turismo da mesma maneira. Então, como a gente diz, a nossa economia gira em cima do turismo. E se tu vai olhar, há muito tempo a gente falava... Gramado tem pleno emprego, já vive a pleno emprego há muitos anos atrás, já quando a cidade tinha um problema de empregar mão de obra. E hoje nós temos falta de mão de obra no Neno, então inverteu-se os papéis, né? Então isso mostra o crescimento assim, diário, que dá para dizer quase que é diário, porque vem migrantes para cá todo dia. Eu assino alvarás, é impressionante, eu assino alvarás de negócios os mais variados, né? Todo dia. Nós recebemos ali no setor de meio ambiente e planejamento projetos, não digo todo dia, mas se você vai analisar moradia, casas para o trabalhador, para o morador daqui, empreendimentos turísticos, dá para dizer que todo dia são protocolados projetos nas secretarias. Então é um crescimento fantástico que Gramado está tendo e até nos preocupa, né, para a gente organizar esse crescimento sustentável aí, que é a preocupação sempre dos municípios, né? Muito bem. Ricardinho, vamos fechar o programa aqui, então, te agradecer, muito obrigado por estar conosco aqui, parabéns pelo trabalho e continue firme e forte aí. Muito obrigado, Dani, pela oportunidade. Eu queria só fazer um registro final, que eu não falei antes. Pois não. Parece que a gente só lida com operadoras e com agências de viagem, talvez o nosso ouvinte vai pensar, tá, mas... esse mercado ele representa um percentual que não é o total do volume de visitação, porque tem muita gente que vem para cá não por meio de operadoras de viagem ou agências, tem muita gente que vem porque viu na TV, porque viu uma matéria, porque alguém falou, né? E eu também queria dizer, que eu não citei aqui, mas a gente faz investimentos também nesse sentido, né? Principalmente trazendo influenciadores para cá, a gente faz investimentos em mídias tradicionais também, a gente traz, por exemplo, outro dia nós saímos em 2 páginas inteiras do jornal impresso Clarim, que é uma das maiores publicações da Argentina, porque nós trouxemos a jornalista para cá, que ficou aqui conosco. Então, a gente também faz todo esse trabalho de gerar o desejo na cidade. Então, esse é o resumo da ópera. A gente gera o desejo e coloca na prateleira para poder o consumidor comprar o destino e vir para cá. É muito bem lembrado, Ricardo. Eu acrescentaria mais o seguinte, Daniel. O turista, quando vem para cá, a gente percebe e colhe essas informações, e eu consulto muitos turistas quando me encontro, eu perguntando as razões que ele veio para Gramado. Eu já vim 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, inclusive 20, 30 vezes, é impressionante. Então eles voltam por quê? Porque o nosso povo tem essa tradição também, essa cultura de bem receber. Então eu queria enfatizar aqui de novo para todos que estão nos ouvindo, nos acompanhando, principalmente quem atende o turismo, não importa qual é a função. Então esse bem acolher, cobrando preço justo, não explorar o turista, é um fator de garantia que ele vai voltar para Gramado. Nada adianta o poder público fazer os esforços, investir dinheiro que não é pouco,
mas a gente investe sabendo que tem retorno, se a nossa sociedade não colaborar com isso. Então, um descuido, um mau atendimento, uma agressão, uma grosseria, um preço injusto, uma exploração que pode ser dita, tudo é fator para o turista escolher outro destino. E a gente sabe que hoje todos os municípios estão aí buscando o turista, se reinventando, tentando começar um turismo, né? E cada qual, uns mais, outros menos, mas conseguem. Então nós temos que ter esse cuidado de manter essa cultura de bem receber, de tratar bem o turista, cobrar preços justos, porque hoje ninguém é bobo com as redes sociais, vem os turistas com família, sempre tem alguém no grupo que identifica essas coisas. Então, isso é um apelo, né, Ricardo, que a gente tem que fazer constantemente, embora eu acho que não precisa, porque a nossa sociedade é culta o suficiente, né? Mas como a gente recebe também muitos migrantes, muitas pessoas de culturas diferentes, a gente, cada um no seu negócio, meus amigos e amigas, tem que estar atento a tudo isso. Receber bem, cobrar preço justo. Nós estamos dando saúde, né, Ricardo? Para todo mundo de graça no hospital. Estamos dando segurança, graças a Deus está muito bem. A gente participa muito com recursos nos órgãos de segurança do Estado que estão aqui. A gente mantém a cidade florida, limpa, né? Então, isso está tudo ao nosso alcance e nós procuramos fazer isso diariamente. E o que a gente pede é exatamente que o empresariado fique atento em cada seu negócio para bem receber cada vez melhor o turista. Perfeito. E ainda, prefeito, o senhor me deu um gancho, porque nós também colocamos à disposição do empresário, do trabalhador do turismo, o nosso programa de qualificação turística, que agora, na próxima semana, começa, inclusive, está começando agora ao longo do mês, com novas turmas, né? As inscrições já foram feitas, mas a gente está colocando aí aulas de espanhol, inglês, atendimento ao turista e marketing digital para o trabalhador do turismo poder trabalhar melhor e garantir essa excelência para o visitante. Porque como o prefeito disse, a gente fez uma pesquisa no ano passado e identificou que um grande volume, inclusive o maior volume de visitantes que vem para Gramado, vem impactados pelo Instagram. Então, se um atendimento for mal feito em algum local ou como o prefeito disse, o turista se sentiu explorado, né? Ele vai falar mal e ele falar mal gera uma repercussão negativa. Então a gente tem que entender que nós estamos, como eu falei antes, numa cadeia produtiva de mercado. E se a gente der margem para falarem mal do nosso produto vai começar a ser alvo de críticas e todo mundo sai perdendo nessa história. Então quanto melhor for o serviço prestado, melhor é o resultado da cidade e naturalmente do negócio. E Ricardo, agora mais um gancho ainda. Eu sei que o tempo já está acabando, mas é importante, nós estamos trabalhando e tu está buscando o turista aqui do Mercosul que fala todo ele espanhol. Então a Liga Espanhola, nossa cidade, já está tarde, é uma obrigação, né, da rede hoteleira, de gastronomia, do comércio e da própria prefeitura, né, ter essas linhas para poder que a comunidade possa participar desses cursos de uma língua espanhola. É obrigação, até porque vai qualificar a pessoa, ele vai ganhar mais, né, no mercado, aí porque ele vai ser chamado para ajudar. Sim. Então nós precisamos ter esses profissionais cada vez mais preparados. Muito bem. Ricardinho, abraço, obrigado. Obrigado, velho. Eu queria mandar um abraço aí a toda a nossa comunidade que seguidamente diz, olha, acompanhei o programa lá de vocês, né? Beleza, eu quero mandar um abraço a todos que nos acompanham sempre aí e nos retornam aí com carinho. Obrigado, saúde e paz para todos. Beleza, obrigado, prefeito. Abraço, gente, fiquem com Deus, bom final de semana e até semana que vem com mais uma edição do Gramado Cast.